Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 12 do curso de Química 1 e a série de exercícios. Esta aula a gente vai tratar dos exercícios relacionados à ligação metálica. A ligação metálica tem como característica principal a ligação de metal com metal. Por exemplo, cobre com cobre N quer dizer que é um número muito grande de vários átomos de cobre. Então, tem um núcleo, vários núcleos de cobre, enquanto que tem os elétrons, formando o processo de mar de elétrons. Os elétrons estão percorrendo todos os espaços que estão os núcleos. Então, isso aqui está os elétrons em movimento constante. Isso aqui é a que a gente classificamos como o mar de elétrons. Então os elétrons estão meio que livres, passando por todos os núcleos. Isso aqui seria uma configuração de uma ligação metálica. Eles são sólidos na temperatura, a maioria deles são sólidos na temperatura ambiente de 25 graus Celsius e 1 atm. Tem uma elevada condutividade térmica, por quê? Porque se os elétrons estão em movimento, se você esquentar, você vai aumentar a energia cinética dos elétrons. E ele consegue passar essa energia cinética para todos os outros elétrons. Então, você tem uma condução térmica muito elevada. E também tem uma elevada condutibilidade elétrica. Por quê? Porque se você aplicar uma diferença de potencial aqui, você concorda que todos os elétrons vão querer performar o potencial, então vai formar uma corrente. O que é uma corrente? É a variação da carga dividido pelo tempo em uma secção transversal. Em uma secção transversal, você vai ter uma elevada corrente, porque vão ter muitas cargas se movimentando para o maior potencial elétrico, que configura uma corrente elétrica. Eles são maleáveis, então você consegue fazer um metal várias formas. Por exemplo, o ouro é um metal, você consegue fazer ele de várias maneiras possíveis. São dúcteis, você consegue fazer finos finos tubos, principalmente aqui os fios. Por exemplo, o fio de eletricidade é um fio de cobre na maioria das vezes, ou um fio de alumínio também, que você consegue deixar ele bem fininho. Eles são maleáveis e dúcteis. Tem um brilho característico, o brilho característico eu coloquei aqui, que tem a dinâmica do átomo de Bohr. Como assim? Por que ele brilha? Porque quando vem uma luz aqui, os elétrons pegam essa luz, vão para um orbital com mais energético, fiquem instáveis e voltam para o seu orbital de estabilidade, para o seu menor potencial elétrico, e emitem fóton. Então toda luz que é incidida em um metal, ele é refletida justamente com a dinâmica do átomo de Bohr. Espero que você tenha entendido essa linguagem aqui, porque eu dei as aulas de átomo de Bohr. É uma ligação metal com metal. Vamos para os exercícios. Nos exercícios que eu coloquei aí embaixo para você fazer o download, eu coloquei primeiro os principais ligas metálicas. As ligas metálicas é uma união de metais diferentes, o que dá uma liga. E essa liga sempre vai ser homogênea na maioria das vezes. Por exemplo, o aço tem uma concentração elevada de ferro, também tem uma concentração de carbono e também tem uns traços de silício, de fósforo e de enxofre. O aço inox tem uma elevada concentração de aço, mas também tem uma concentração perceptível de cromo e níquel. A solda elétrica tem chumbo e estânio. O ouro 18 quilates não é só ouro, é ouro, cobre e prata. O bronze tem uma alta concentração de cobre, mas também tem uma concentração de estânio. O latão tem uma concentração elevada de cobre, mas também tem zinco. E a amalgama tem percentuais variados com a predominância do mercúrio. Vamos para as alternativas. Espero que você consiga ver aí, só dar um zoomzinho. Numa teoria convencional de ligação química, é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Ele está falando mais ou menos do fenômeno do mar de elétrons. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuído em um mar de elétrons móveis. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente têm uma elevada condutibilidade térmica e baixa condutibilidade térmica.
Não, uma elevada condutividade elétrica e uma baixa condutividade térmica. Falso. Ele tem eu escrevi errado aqui. Condutividade. Escrevi errado aqui, ó. Condutividade. Tá? Então a alternativa A é falso, né? Ele tem os dois porque tem os elétrons como o mar de elétrons, tem os elétrons, digamos assim, um pouco livre. Então, se eles estão livres, eles podem ter uma movimentação muito grande quando tem uma alta temperatura, quando o material formado por metal, formado por átomos metálicos, recebe calor. Esse calor qual é a palavra? Ele conduz para todos os outros elétrons que estão na ligação química. Então, falso, alternativa A. Alternativa B. São solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades térmicas e elétricas. Falso também, eles têm elevada condutividade térmica e elétrica. C. São insolúveis em água, sim, e possuem baixa condutividade elétrica. Falso, tem alta condutividade elétrica, principalmente elétrica. D. Conduzem com facilidade a corrente elétrica, como eu expliquei aqui, e são solúveis em água. Não são solúveis em águas. A polaridade dele o momento resultante da ligação química é zero, então eles não são polar, eles são apolar. Se eles forem polar, imagine que loucura você pegar, por exemplo, um fio de cobre e colocar na água e ele dissolver. Eles não são polar. Letra E. Possuem elevadas condutividades elétricas e térmicas. Perfeito. Alternativa para a primeira questão, a alternativa E. Vamos para a segunda. Segunda diz o seguinte: a grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade e decorre do fato de as substâncias metálicas apresentam um conjunto de propriedades que lhes dão as características. Considere as informações seguintes que justificam de forma adequada propriedades típicas dos metais com base no modelo do mar de elétrons. Perfeito. Vamos lá. Primeira, metais apresentam geralmente elevados pontos de fusão devido à grande estabilidade do retículo cristalino metálico. Sim, não se esqueça que o que são retículos cristalinos? Retículo cristalino, você só vai encontrar na ligação metálica e também na ligação iônica. Na ligação covalente não é um retículo cristalino, e sim uma molécula covalente. Então é uma molécula, é uma ligação covalente. Então você só encontra retículo cristalino em ligação metálica e ligação iônica. Então a alternativa 1 está verdadeira. Vamos para 2. A boa condução de calor ocorre pois o aquecimento aumenta as vibrações dos íons positivos, possibilitando que eles capturem os elétrons livres, o que provoca a desesturação do retículo cristalino metálico e possibilita a propagação de calor. Não. Por que tem uma alta condutividade térmica? Porque os elétrons estão em movimento, não tem nada a ver com o núcleo. Os elétrons ficando mais agitados, porque você está aumentando a energia cinética média das partículas subatômicas, que são elétrons, e eles fazem um choque elástico. Esse choque elástico é transmitido para o outro elétron. Então ele vai conduzindo o calor de forma proporcional, ao decorrer de todo o material, do seu comprimento. Porque o fluxo de calor ele é igual a uma constante multiplicado pelo comprimento dividido pela a sua área. Então, o fluxo de calor é multiplicado pela diferença de temperatura. Esse aqui é o fluxo de calor. Então, quanto maior o comprimento, maior o fluxo. Quanto maior a diferença de calor, quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo. E quanto maior for a área, menor vai ser o fluxo. Tá certo isso aqui? É isso mesmo, isso aqui é da física, né? Então isso aqui o 2 está falso. Vamos para o 3. A boa condução de eletricidade é explicável, pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca uma movimentação ordenada dos elétrons livres. Perfeito, foi a explicação que eu fiz no começo da aula.
Então, 1 e 3 está verdadeiro. 3. Deixa eu ver se isso aqui está verdade. Quanto maior o comprimento, quanto maior... quanto mais grosso, menor vai ser o fluxo. Quanto maior a área, maior o fluxo. Quanto maior, não, isso aqui ó, é assim. Multiplicado pela área dividido pelo comprimento. Porque quanto maior o comprimento, isso aqui ó, acho que é L dividido por A. Se eu não me engano é assim. Vamos para a próxima questão. Neste ano, cientistas da Universidade de Harvard anunciaram a produção de hidrogênio metálico, submetendo o hidrogênio molecular a altas pressões. Dentre as propriedades características dos compostos metálicos, encontra-se a baixa condutividade elétrica, falso, a alta condutividade elétrica, ligação metálica. B. Utilização como isolantes térmicos. Não, os metais têm alta condutividade térmica. Por exemplo, quando você pega em algo metálico, você sente aquilo muito frio, por quê? Porque ele rouba muito o seu calor. Ele está na mesma temperatura do ambiente, mas quando você toca nele, você sente frio porque ele conduz muito calor. Então, você perde calor para o metal, então você tem uma sensação de frio. Então, ele tem uma alta... ele não é um isolante térmico, ele é um condutor térmico. Falso para a letra B. C. Tendência a formar ânions devido à sua baixa energia de ionização. Ele não forma ânions, ele forma cátions, ele perde o seu elétron, porque ele tem uma baixa energia de ionização, mas ele não forma ânion. Você nunca vai ver o sódio sendo negativo, só na eletrólise, que é um processo não espontâneo, mas por espontaneidade sempre vai formar um cátion. Vamos para a letra D. A letra D diz: a estabilização por ligações de hidrogênio fortemente orientadas no espaço. Vamos para a letra E. Liberdade de seus elétrons de valência de se locomoverem através do sólido. Estabilização por ligação de hidrogênio fortemente orientadas no... Não é ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio está ligado com FON, flúor, oxigênio e hidrogênio. Aqui está tendo uma ligação H2, sendo que é um H2 sólido. O que tem como característica principal dos metais? A liberdade dos seus elétrons. Ele vai ficar com um cátion, o núcleo com seus elétrons em movimentos com a liberdade. Então, a alternativa correta para a terceira questão é a letra E. Quarta. Os metais são conhecidos pela sua maleabilidade e ductibilidade, que eu coloquei maleáveis e dúcteis, por serem bons condutores térmicos e elétricos e por apresentarem brilho característico. O característico tem a dinâmica do átomo de Bohr. Propriedades mais específicas de alguns metais são descritas a seguir. O metal 1 é líquido à temperatura ambiente e dissolve diversos outros metais, formando amêgdalas que apresentam a larga aplicação. O único dos metais que existe que ele é líquido é o mercúrio. E o mercúrio ele é usado justamente para captar ouro. Por exemplo, quando você vai em uma região de mineração que está tentando captar ouro na terra, eles sempre colocam mercúrio, porque o mercúrio dissolve o ouro e ele fica uma amêgdala. O que ele está falando aqui que é uma amalgamas. Beleza. Então, a gente tem certeza que é o mercúrio. A gente já pode falar que é a letra A, letra C e letra D. Vamos para o próximo. O metal 2 apresenta temperatura de fusão de 98 graus, é mole e reage violentamente com a água, liberando grande quantidade de energia. O ouro não reage com a água. Se você pegar o ouro e pegar o seu colar de ouro, por exemplo, e colocar na água, ele não reage com a água. Então, não é o ouro. Então, a alternativa A fica falso. A alternativa B é falso. A alternativa C pode ser o sódio. A alternativa C e D é sódio. Por que o sódio? Porque quando o Na reage com HOH, isso aqui vai formar o NaOH, que é uma base, mais o hidrogênio. Então aqui fica multiplicado por 2. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui tem 4. Tem que multiplicar isso aqui por 1, seria 1 meio, né? Vai formar... Aqui forma 1.
aqui fica negativo e aqui isso aqui é positivo. Esse composto aqui é negativo, então vai formar o NaOH mais o gás hidrogênio. Então o metal 2 apresenta temperatura de fusão de 98 graus, é mole e reage violentamente com a água, liberando grande quantidade de energia. Ok. O metal 3 é certamente o metal mais utilizado no mundo, sendo o principal constituinte das ligas metálicas conhecidas geneticamente como aço. O que é o aço? O aço é o ferro com carbono. Então, a gente fica com mercúrio, sódio e ferro. Não se esqueça que o aço é ferro com carbono, com alta temperatura. Então, a gente está com a letra C, né? O metal 4 tem bastante aplicação na indústria civil e de embalagens. Além de pouco denso, tem a vantagem de ser coberto por uma fina camada de óxido que dificulta sua corrosão pelo oxigênio. É o alumínio. O alumínio ele tem um potencial de redução menor do que o zinco, por exemplo. Aí quando passa um zinco em cima do alumínio, ele não corrói. Quem corrói é o zinco, porque o potencial de redução do zinco é menor do que o potencial de redução do alumínio. Então, ele tem um alto potencial de oxidação. Então, ele se oxida mais fácil o zinco do que o alumínio. Então, ele está falando do alumínio. A alternativa correta para esta questão é C. 5. O FSCAR. Em competições esportivas, é comum premiar os vencedores com medalhas que hierarquizam a classificação dos 3 primeiros colocados com ouro, prata e bronze. A medalha que tradicionalmente é conferida ao terceiro colocado é de bronze, que é uma solução sólida. Não é uma solução. Solução seria 2 líquidos, né? Não é solução. É uma liga metálica? Sim. Formada por prata e iodo? Não é prata. Não se esqueça que o bronze ele é cobre com estânio. Uma mistura heterogênea de cobre e estânio não é heterogênea, é homogênea. A denominação em latim do elemento bromo? Não. Então a gente já fica, é uma mistura heterogênea porque tem 2 átomos de cobre e estânio. A alternativa correta era a letra C, né? Mas deveria estar escrito homogênea, e tá um erro. A denominação do latim do elemento bromo, não. É uma amálgama de mercúrio e enxofre, também não. É uma mistura homogênea de cobre e estânio. Só está errado esse heterogêneo aí. Vamos então, a 5ª questão fica letra C. 6. A condutividade elétrica de um material depende muito do tipo de ligação química do qual o material é formado e o estado físico em que se encontra. Sendo assim, materiais como prata, açúcar de cana, sacarose e sal de cozinha, cloreto de sódio, apresentam comportamentos distintos quanto à condutividade elétrica. Em relação à condutividade elétrica, assinale a alternativa correta. A. O açúcar é uma substância iônica que não conduz bem à eletricidade. O açúcar não é uma substância iônica. O açúcar é uma ligação, é um composto convalente. Então, A é a falsa. B. O açúcar é um bom condutor de corrente elétrica porque possui cargas livres em seu retículo cristalino molecular. Primeiro, o açúcar é uma ligação covalente, é um composto covalente. Não é um retículo cristalino. Segundo, não conduz eletricidade porque não tem elétrons em movimento. Elétrons em movimento é somente com as ligações metálicas. Então, B também é falso. C. O cloreto de sódio fundido não conduz corrente elétrica. Todos os sais conduzem corrente elétrica quando fundidos e quando em meio aquoso. E quando eles sofrem um processo de dissociação iônica. E fundidos também, os elétrons vão ter mobilidade. Ele só não conduz eletricidade quando está no meio sólido, quando está no estado físico sólido. Então a alternativa C está falsa, porque conduz eletricidade. Letra D. Um objeto de prata é bom condutor de corrente elétrica porque apresenta elétrons livres em seu retículo cristalino metálico. Perfeito, letra D. Letra E. O cloreto de sódio é um bom condutor de corrente elétrica em temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão. Não, ele só vai conduzir eletricidade quando se tornar um líquido, portanto, quando tiver uma temperatura maior que a temperatura de fusão.
Letra E, portanto, é a falsa. O Unesp 2018. A alpaca é uma liga metálica constituída por cobre, zinco e níquel. Essa liga é conhecida como metal branco ou liga branca, razão pela qual muitas pessoas a confundem com a prata. A tabela fornece as densidades dos metais citados. Letra A. A alpaca é uma mistura homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Que característica da estrutura metálica explica o fato de dessa liga ser condutora de corrente elétrica? O fato é porque é uma ligação metálica, então tem seus elétrons livres e tem o mar de elétrons, o que dá a característica que esse retículo cristalino tenha os seus elétrons livres, portanto sejam bons condutores de eletricidade, porque quando você aprende com a diferença de potencial, os elétrons vão de um movimento organizado para o maior potencial elétrico para diminuir sua energia potencial elétrica. Então, respondido a letra A. Letra B. A determinação da densidade pode ser utilizada para se saber em um anel se é prata ou de alpaca? Justifique suas respostas apenas por meio da comparação de valores sem recorrer a cálculos. A densidade da prata, o Ag, ela tem uma densidade de 10,5 e a alpaca ela tem cobre, níquel e zinco. Ela vai ter uma densidade menor que a prata. Então, se você pegar a prata e a alpaca, quem vai ficar quem vai ficar na região menor, se você colocar os dois líquidos juntos, se for líquido, quem é mais denso fica embaixo, e quem é menos denso fica em cima. Então a alpaca ficaria em cima, enquanto que a prata ficaria embaixo, porque ele tem uma densidade maior. Respondida a letra B. Vamos para a sétima aberta. Oitava questão, Enem. A palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizado para lavar louças, é um emaranhado de fios leves e finos que servem para remoção por atrito dos resíduos aderidos aos objetos. A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é a sua maleabilidade. Você consegue deixar ele de várias formas possíveis, bastante finos também, é a maleabilidade, letra B. Poderia ser a ductilidade, mas ele não está falando de cilindros, né? de tubinhos, ele não está falando de tubo, ele está falando que tem vários formatos e são palhas, né? São bem finas de várias formas. Fios leves e finos. Então é a maleabilidade da ligação metálica, porque é um aço, isso aqui é um metal, então a ligação metálica você pode moldar de várias maneiras possíveis, então responde melhor essa questão, a letra B. Você poderia ficar em dúvida com a letra A, mas o resto você ia cortar, não tem nada a ver com condutividade térmica, ou condutividade elétrica, nem densidade baixa, não tem nada a ver. Afinal das contas, os metais têm uma alta densidade. Vamos para a próxima questão. 9. Na fabricação de qualquer objeto metálico, seja um parafuso, uma panela, uma joia, um carro ou um foguete, a metalurgia está presente na extração de metais a partir dos minérios correspondentes, na formação e na sua moldagem. Muitos dos processos metalúrgicos atuais têm em sua base conhecimentos desenvolvidos há milhares de anos, como mostra o quadro. Perfeito. Vamos ver o quadro. Podemos observar que a extração e o uso de diferentes metais ocorrem a partir de diferentes épocas. Uma das razões para que a extração e o uso do ferro tenha ocorrido após a do cobre ou estanho o ferro ele está a partir do segundo milênio, início do uso do ferro. Mas antes do início do ferro, você tem a introdução do folhe e aumento da temperatura da queima. Eles só conseguiram usar o ferro quando eles conseguiram ter uma maior autonomia sobre o fogo. Então, alternativas: A inexistência do fogo. Não, tem que ter a existência do fogo. A necessidade de temperaturas mais elevadas para a sua extração e sua moldagem. Perfeito, a letra B. Por quê? Porque ele vem depois do fogo. Ele vem quando tem quando os humanos, Homo sapiens sapiens, tiveram a capacidade de ter altas temperaturas. Quando eles tiveram essa capacidade, eles conseguiram moldar o ferro, porque o ferro, para se fundir, para se tornar um líquido, precisa de temperaturas altíssimas. Portanto, a alternativa correta é a letra B.
Então termino as questões, espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte e se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu tento solucionar. Tchau, tchau!